E acho que estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à live de hoje. É isso aí. Se você chegou nesse canal, estamos com pesquisa atualizada aqui para vocês sobre runas e runologia. Isso mesmo. Vamos entender com base também nas evidências arqueológicas do que se trata, como é trabalhado isso e especificamente as tradições antigas relacionadas às runas, né? Muito obrigada pela presença. Olha só, Marcos Silva já tinha chegado aqui antes de mim. Boa noite. Seja bem-vindo, Marcos. É isso aí. Jesus da Shopee, membro do canal. Boa noite, doutora Ângela maravilhosa. Agora, esse é o seu sobrenome para mim. Combina perfeitamente. Boa noite, Espaço das Deusas. Gente bonita e bem instruída. É isso aí, o Espaço das Deusas é a comunidade de membros aqui do canal. Então, todos são muito bem-vindos, todas e todos também. Se você não gostou do todes, vai estudar, porque nós fazemos pesquisa aqui, sou linguista. Se precisa de embasamento científico, nós temos, beleza? Então, olha lá o Jesus da Shopee. Bora assistir mais uma live fantástica com referências e babados bem embasados. É isso aí. Já senta o dedo no like e compartilhem para aquele seu amigo que só conhece runas pelo Thor da Marvel, né? Tá precisando de mais informações de povo, né, querido? É isso aí. Nós temos que entender as coisas antes de falar a respeito. E nosso trabalho aqui é construir conhecimento, é acessibilizar conhecimento. Boca de inferno, nossa, que bom, já estava ansioso. Que legal. Muito obrigada pela presença, membro do canal. Maria Helena Amaral, já cheguei, mestra. Que bom, querida. Membro do canal, que bom que está aqui. Importante, preciso dar esse aviso. Se você se tornou membro do canal, membro aqui do Espaço das Deusas, que é a comunidade de membros, não esqueça de me enviar um e-mail com seu nome e endereço dos Correios, porque todos os membros têm direito a receber um pacote de materiais de mimos, tá bem? Aqui na tela está meu endereço de e-mail, etown@gmail.com. Você manda, se tornou membro, manda um e-mail para mim agora com seu nome e endereço dos Correios. E, por exemplo, se você não tem nome na identificação aqui do YouTube, mais ainda, né? Porque eu preciso saber se você foi sorteado, né? Em algum dos sorteios, todo último domingo do mês tem sorteio de livros e cursos aqui no canal. Se eu sortear você, eu preciso saber quem você é e o seu endereço para enviar seus prêmios, tá bem? Então, sempre mantenha seus endereços atualizados, seu nome. Ó, eu sou aquele lá desse nome diferente aqui que aparece no YouTube. É importantíssimo para que você tenha, receba tudo que é seu de direito aqui nesse canal. Eu envio materiais para membros do canal. Todo último domingo do mês tem sorteio de livros e cursos para membros do canal, apoiadores da campanha do Apoia-se, alunos de 2 cursos, todos os meses. Fazemos isso há anos. Então, olha, gente, é muito material, muito conhecimento. E também eu preciso dar o acesso ao Drive do Espaço das Deusas, que é o Drive da comunidade de membros, que são os arquivos de slides dos materiais das lives dos aulões aqui do canal. Membros têm direito ao acesso a esses materiais, tá? Então, se você envia um e-mail para mim, ó, meu nome é tal, eu sou essa pessoa ali com esse nome no YouTube, meu endereço é esse, e aí eu já te libero todos os benefícios da sua membresia no Espaço das Deusas. Se você é membro da categoria Xerá, Inanna ou Estar, você ainda tem direito a um pacote completo de um dos meus cursos. Então, aí eu preciso do seu e-mail, porque eu não tenho acesso ao e-mail dos membros, tá? Por isso eu preciso que vocês me enviem para que eu libere o acesso de tudo que vocês têm direito. Beleza? É isso aí. Kátia Catarina, membro do canal, boa noite, seja bem-vinda, obrigada pela presença. Não esqueçam, hein, de enviar o e-mail para mim com seus dados. Jesus da Shopee, assistindo a live, fazendo prova da faculdade, porque já me sinto mais inteligente e preparado só de ouvir sua voz, doutora. Boa prova aí, querido. É isso aí. Olha que responsa, hein?
Jesus da Shopee, Movimento Estrelas, pioneiro populismo moderno. Olha só, é muito chique, hein? Quero dar as boas-vindas aos novos membros do canal desde a última live. Lembrando a Natália Ferro, né, que se tornou membro do canal, Manuel Franca, também novo membro do canal, o Ponto, né, que já era membro, que reativou sua membresia, e Marluza Jesus Soares, que agora aumentou a sua categoria de membra. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Muito obrigada pelo apoio e por toda a confiança no meu trabalho aqui, né? Jesus da Shopee, foi errado, desculpe. Aba errada. Tá bem. Eita, que tá comentando aqui as coisas. Beleza, sem problemas, a gente entende, não dá nada. Agora vamos para a nossa live, lembrando que os slides da live de hoje já estão no Drive do Espaço das Deusas em formato PDF para vocês acessarem e podem usar nas suas pesquisas, contanto que deem os devidos créditos, né? Importante reconhecer o trabalho de pesquisadoras. Então, eu vou compartilhar minha tela e vamos projetar os slides aqui para vocês, para a gente começar a falar sobre runas e runologia. Eu agradeço a paciência de vocês, essa live era para ter sido no mês passado, né? Eu precisei fazer uma cirurgia de emergência no dente e, por causa disso, essa live foi adiada para o dia de hoje, tá bem? Mas eu agradeço a paciência de todas as pessoas e a torcida, o apoio, né? E o carinho. Muito bem. Vamos ter uma introdução. A runa é uma palavra cuja etimologia está ligada a mistério, tá? Então, o termo runa tem relação com o sentido de mistério. Há a possibilidade também de derivação das línguas bálticas ou mesmo fino-úgricas, nas quais os significados do termo transitam próximos a falar, cantar, tá? Então, são hipóteses baseadas na linguística histórica, tá bem? Exemplificando, o termo empregado para os diversos cantos, né, da Kalevala, épico finês, é runo. Então, o runo seria, nesse sentido, as músicas, os cantos dessa língua específica. Em letão, língua báltica indo-europeia, o verbo runat significa falar, tá? Então, tem essa possibilidade de ser o sentido apenas de falar, de cantar, de expressar algo linguisticamente. Uma runa é nada mais que uma letra constituinte de um alfabeto, tá? No caso específico, o alfabeto rúnico. E é importante que a gente tenha noção de que se trata de um alfabeto, em primeiro lugar, e posteriormente vai assumindo e agregando novas funções, tá? Há mais de uma série de agrupamentos de caracteres que nós chamamos de rúnicos, incorporando povos germânicos da Europa continental, nas Ilhas Britânicas e principalmente na Escandinávia, ok? Todos têm em comum o fato de serem meios de expressão próprios de populações de língua germânica, em suas diversas ramificações. Então, quando nós falamos de runas, nós também estamos tocando nas tradições linguísticas desses povos, na própria língua deles. Assim como a maioria dos alfabetos europeus, a origem longínqua da escrita rúnica remonta ao alfabeto fenício, tá? Do Mediterrâneo, esse é o sistema de escrita revolucionário, baseado em fonemas simples, ao invés de sílabas ou conceitos, percorreu um longo caminho por diversas terras, tomando diversas formas e influências, tornando-se a forma de expressão de número incontável de povos. Lembrando que no meu curso Panteão Ugarítico e Mitologia Cananeia, Deuses e Deusas da Bíblia, nós vamos falar sobre o alfabeto ugarítico e suas origens fenícias. E eu vou falar sobre o alfabeto fenício nesse curso aqui. Você pode adquirir os meus cursos pelo Linktree, que está no chat fixado lá em cima ou na descrição de todos os vídeos do canal. No caso das populações germânicas, há uma certa discussão na academia sobre a derivação específica de seus caracteres
mas a opinião de maior aceite entre os estudiosos, né, desenvolvida simultaneamente por Marstrander e Hammarström, entre as décadas de 1920 e 1930, considera as runas como caracteres derivados de alfabetos da região norte da Itália e da Etrúria, transformando assim a escrita rúnica em alguma espécie de primo distante do alfabeto latino com o qual nos expressamos, do qual possivelmente incorporou algumas influências. Então, é importante que a gente saiba que existe quase um consenso de que há uma familiaridade entre as línguas latinas, o alfabeto latino e as runas, tá? O alfabeto rúnico, especificamente na questão da escrita. Mas é uma familiaridade um pouco não tão próxima, tá bem? Tal derivação teria se dado em período no qual as inscrições do norte da Península Itálica não estariam ainda extintas, a despeito da existência e predomínio do latim. E ocorreu pelo contato de alguma tribo germânica, por exemplo, os Marcomanni, para Marstrander, né? Ou os Cimbri, para Alterne e Trautmann, com povos norte-itálicos, provavelmente célticos. Então, nós precisamos entender que essa tradição, esse alfabeto, ele vai remontar esses povos que tinham expressões linguísticas próprias. E na linguística, nos estudos linguísticos, nós sabemos que as línguas, elas são representações da cosmovisão dos povos, ou seja, a língua de um povo é a forma, representa a forma como aquele povo interpreta a realidade. Tá? Então, você vai observar se determinados assuntos têm mais vocabulário em determinada língua. Então, esses assuntos são importantes na cosmovisão daquele povo, na cultura daquele povo. Então, pela língua, pelas expressões linguísticas, pelas palavras, pelas formas que aquela língua se expressa e se organiza, nós podemos rastrear algumas questões culturais e de forma de interpretar a realidade muito específicas. Então, quando nós falamos, né, afirmamos que o alfabeto rúnico teve uma intersecção, ou teve algum contato, ou uma derivação do alfabeto latino, coisa parecida, e que esses pesquisadores, né, o Marstrander, o Cimbri, o Marstrander, o Walter e o Trautmann, né, que eles vão basicamente defender e afirmar essas questões. Entretanto, essas afirmações elas não são de difícil confirmação. Basta notar, por exemplo, que uma série de caracteres rúnicos são muito similares às próprias letras com as quais escrevo nesses slides. Então, você vai perceber que algumas letras rúnicas, elas se assemelham a letras do nosso alfabeto latino, tá? E isso já é uma pista dessa derivação entre elas, entre esses alfabetos. Então, você vai ter o F, o U, o R, né, o I, o M, em algumas derivações, o S, o T, o B e assim por diante. Na maior parte dos casos, é possível traçar a conexão epigráfica, demonstrando conexões entre caracteres que a um olhar simples dificilmente seriam aparentados. Né? Ali tem uma crase que não existe, desculpa. Então, aqui nós vamos ver, por exemplo, as runas e as letras itálicas, né, do norte. Você vai perceber, né, as letras do alfabeto etrusco, né, a itálica do norte, as runas, os símbolos pré-rúnicos e o latim. E aí você vai perceber as similaridades entre esses alfabetos. E isso aqui já é uma pista de que essas línguas, de alguma forma, elas derivam umas das outras, ou têm ramificações de parentesco linguístico, tá? Então, percebam como elas têm similaridades, têm algum traço característico que vai lembrar
alguma questão, né? Então, percebam essas similaridades, percebam os traços especificamente. Nós temos o nosso alfabeto latino aqui na coluna da direita e as similaridades nas demais letras dos alfabetos que nós estamos mencionando aqui, tá? Isso aqui esse quadro é especificamente do livro do Eliot, Runas, uma introdução, tá? Mas é um quadro importantíssimo já para nós percebermos essas similaridades. Existem evidências arqueológicas de que a escrita rúnica era conhecida já no século II. Seu uso se estendeu por toda a Idade Média e, em alguns casos, foi paralelo ao emprego do alfabeto latino. Na região sueca da Lecárlia, seu uso foi registrado ainda na Idade Moderna. O alfabeto rúnico é conhecido como Futhark, tá? Essa letra aqui, especificamente, tem som de o TH do inglês, tá? O TH do inglês é só você colocar a língua no meio dos dentes. Deixa eu só fazer um exercício básico que eu sempre faço. Você pega o dedo aqui na frente da sua boca e encosta a língua no dedo para falar fa, 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 fa. Tem que molhar o dedo, tá? Por que eu faço isso? Porque esse é o som do TH do inglês. E esse é o som daquela letra que eu acabei de mostrar para vocês em rúnico, tá bem? Tiago Faria Mello, membro do canal, boa noite a todos. Boa noite, Tiago. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença. Então, nós começamos agora há pouco, né? Mas só para nós entendermos que esse som aqui especificamente, essa letra aqui, que parece um P, mas que ele vai mais para cima, tem o som do TH do inglês. Então, Futhark, tá? Lembra de molhar o dedo, botar a língua para fora. Então, o alfabeto rúnico é conhecido como Futhark ou variantes desse nome, tá? Deve-se à ordem mais comum em que os fonemas dessa escrita são listados. Então, como a gente fala, a palavra alfabeto vem do Aleph Beit, né? Aleph Beit, que são as duas primeiras letras, né, do alfabeto. Então, geralmente, essas primeiras letras que vão dar o nome dessa lista, alfabeto. Aqui, Futhark são as primeiras letras dos fonemas, né, das primeiros fonemas listados, que vai dar o nome dessa lista de fonemas, dessa lista de alfabeto, tá? Então, Futhark seria como nós chamamos essa sequência de fonemas. Então, há diversas variantes do Futhark, de acordo principalmente com o número de caracteres e um critério cronológico. Sua primeira forma é chamada de Antigo Futhark. Essa forma e suas variantes foram empregadas tanto na Europa continental, entre os séculos 2 e 9, quanto na Escandinávia, nos séculos 7 e 8. Possuía basicamente 24 caracteres, tá? Veja a ordem, daí, por isso que forma, né? Futhark, né? As primeiras letras, e aqui nós temos a lista, né? Os caracteres específicos que vão fazer parte dessa sequência rúnica. Então, inclusive, né? Esse que eu falo que é o som do TH, é o caractere, a runa, né, do Thor, tá? É Thor, não é Thor. É a primeira letra do nome do Thor, tá? Entre os séculos 8 e 9, as modificações nas línguas germânicas foram acompanhadas por mudanças também nas formas de escrita, que acarretaram uma simplificação e diminuição no número de caracteres, reduzidos para 16. E isso, gente, é um processo extremamente natural nas línguas, tá? Os fonemas vão sendo simplificados, os sons eles vão sendo simplificados. As línguas são vivas. Uma língua que não se modifica com o tempo, ela está morta,
tá? Então, enquanto houver falantes de uma língua, a língua vai ser modificada naturalmente. Ela vai sendo simplificada para os falantes. Essa nova forma foi chamada de Novo Futhark e foi empregada primordialmente na Escandinávia, principalmente nas estelas rúnicas, tá? As runestones. Essas estelas rúnicas eu vou mostrar daqui a pouco para vocês algumas. Possui duas variantes chamadas runas normais ou de ramas, pernas, né, compridas, e runas de ramas, pernas curtas, né? Então, tecnicamente é assim que vai se chamar, dependendo da forma que se faz o desenho da runa. Se existem pernas mais compridas ou pernas mais curtas, ou chamamos de ramas, né? E só para vocês perceberem aqui especificamente a diferença, né, de algumas de ramas mais compridas, a de cima, a Futhark de cima, e as de ramas mais curtas, que é a Futhark de baixo. Tá bem? Percebam as diferenças entre elas quando vão ser modificadas na escrita. E aí você vai perceber, por exemplo, tem alguns jogos de runas que vão ser mais parecidas com as de ramas compridas e alguns vão ser mais parecidos com as de ramas curtas. E aí você sabe por que tem essas diferenças. Veja que a de baixo é bem mais simplificada, tá? Outro grupo de variações importantes é chamado de Futhark anglo-saxão ou inglês. Continha entre 26 e 33 caracteres, dependendo da região e variante, tá? Foi empregado principalmente entre os séculos 5 e 11 na Inglaterra anglo-saxã, registrando escritos em antigo inglês e antigo frísio. Então, veja, runas que são utilizadas para representar o inglês. Existem diversas outras variantes, por exemplo, as chamadas runas marcomânicas, tá? Empregadas no continente entre os séculos 8 e 9, as medievais, encontradas na Escandinávia, dentre os séculos 12 e 15, e as dalecarlianas, usadas na Suécia tão tardiamente como o período compreendido entre os séculos, por exemplo, 16 e 20. Possuem características dos grupos descritos, e aí cada agrupamento de runas vai ser específico, vai ter características específicas daquele grupo, tá? Então, nós não podemos dizer, esse grupo de runas aqui é para o mundo inteiro. Não, não é, tá? Porque vai variar. E aí nós temos as diferenças, né, desses grupos de runas, e aqui vem especificamente dos Futharks dos antigos inglês e dos Ruthel Runes. Então, você vai ter o germânico comum, né, na primeira coluna, você vai ter os Thames, os de Viena, você vai ter o códice central do 10º século, né, e o Ruthel. E veja que, por mais similares que elas sejam, existem algumas diferenças, tá? Algumas são idênticas, mas outras não. Você vai ter que prestar muita atenção se é mais arredondado, se é mais reto, se existe alguma grafia mais forte ou não, tá? Tem algumas dessas runas que são diferentes em todas as variantes, tem algumas que são idênticas em todas as variantes, e tem algumas que elas mudam. Percebam que a grafia vai mudar, tá? E isso é importante para a gente, esses quadros são importantes para a gente identificar da onde vem aquela variante que nós vemos em determinado local, né? Veja a 16 aqui, como ela vai mudar não só de formato, mas de posição, tá? E é importante que a gente perceba essas diferenças. Quando você pega um agrupamento de runas na mão, você vai saber da onde que são aquele agrupamento específico baseado nessas classificações que temos aqui, ok? E vejam que tem runas que existem
em determinado grupo, em determinada época, mas que em outra época o grupo não existe, porque algumas têm 24 caracteres, outra tem 28, outra tem 33 e assim por diante, tá? Então, vamos entender um pouco a distribuição das inscrições rúnicas que foram encontradas na arqueologia, né? Então, existe por volta de 6.000 inscrições rúnicas na Escandinávia, aproximadamente a metade em monumentos de pedra. O restante é encontrado principalmente em objetos de madeira, mas também de metal e osso, como ferramentas, armas, moedas, sinos de igreja e pias batismais. E aí a gente vai ter, nós vamos falar daqui a pouco da intersecção entre os cristianismos e as religiões locais nativas, tá? O uso da escrita provavelmente não foi restrito aos estratos mais elevados da sociedade. E aqui é uma característica interessante. Nessas regiões, a escrita não é restrita às elites, tá? E as runas, veja que é uma língua, é um alfabeto. Então, vai ser usado em qualquer expressão religiosa, inclusive as expressões religiosas dos colonizadores, dos cristãos. Então, vai ter, por exemplo, igrejas, sinos, pias batismais com inscrições rúnicas. Por quê? Porque é a língua daquele povo. Não se restringe a uma expressão religiosa específica. É a forma de escrita daquele grupo. Então, ele vai usar em qualquer lugar e qualquer expressão religiosa, independente se é nativa ou do colonizador, tá? Então, essa ideia de restrição de língua baseada em classe social é passada por uma soma de fatores. O melhor estado de conservação das inscrições monumentais, registrada em pedra e erigidas por pessoas de recursos, por exemplo, né? Então, a gente vai ver essa questão. Então, os melhores registros encontrados são em pedra e estão erigidos por grupos de pessoas de elite, que tinham mais recurso. Vai ter relatos de origem aristocrática, como o contido em Egil Saga, no qual o Skald e a aristocrata Egil corrigem um uso errôneo da escrita rúnica com propósitos mágicos, por exemplo, feito por alguém de extrato social inferior. Uma passagem muito rica para discussões sobre letramento, por exemplo, conflitos culturais e sociais e mesmo religiosidade. Então, existem esses relatos que nos ajudam a entender um pouco a realidade daquela cultura. Por fim, a ideia preconcebida de que a escrita está sempre associada a extrato social superior também é uma problemática que precisa ser lidada com muito cuidado. Nem sempre funciona desse jeito, tá? Entretanto, há de se notar que o entalhe de uma inscrição rúnica, que consiste principalmente de traços horizontais, necessita apenas de uma faca, um objeto cortante e um pedaço de madeira. Tá? Então, os materiais para a escrita rúnica eram de fácil acesso. Foram encontrados muitos objetos contendo atividades do cotidiano, possíveis contratos de venda, objetos com o nome de seu dono, que revelam um uso mais difundido do que se imagina. Então, a escrita rúnica não é uma coisa assim restrita a ambiente sagrado, não é restrita a uma única expressão religiosa e não é restrita a uma única classe social. Um paralelo interessante pode ser traçado com o achado de cartas e bilhetes escritos por crianças em carta de bétula na cidade de Novgorod, na Rus, a Rússia medieval, né? Cidade de antigo predomínio escandinavo, acrescenta elementos interessantes à discussão do letramento das regiões de contato multicultural ou ditas periféricas da Europa no medievo. Então, o fato de serem bilhetes escritos por crianças numa região periférica, ou tida como periférica, diz muito sobre o acesso a essa escrita. Arqueologicamente, a escrita é uma tecnologia, tá, gente? É uma técnica. Como tal, o seu domínio apresenta vantagens ao seu portador, aquele que a domina. Então, como qualquer técnica, quem domina a escrita tem sim vantagens sociais. Destarte pode ser empregada como forma de dominação e poder.
O relato de Egil Saga, por exemplo, pode revelar ao estudioso nuances interessantes das sociedades escandinavas, como a gradual concentração de poder e terras da parte de elites e a tentativa delas de assegurar para si o domínio de técnicas que garantam privilégios. Enfim, é possível que o número de objetos com escritas rúnicas tenha sido muito maior. A natureza perecível do material no qual foram confeccionadas, na maior parte das vezes madeira, restringe o acesso que temos a essa informação. Então, o fato deles escreverem com o alfabeto rúnico em madeira pode ser a causa de nós termos hoje poucos registros, porque a madeira facilmente pode desaparecer. Então, é possível que muito mais grupos escrevessem, muito mais acesso houvesse a essa escrita, mas nós não temos como afirmar com certeza, porque esses registros não chegaram até nós. Tá? É importante reconhecer essa limitação na pesquisa. A maior parte do material que possuímos consiste em estelas rúnicas, as runestones, né? Que são monumentos erigidos em pedra, contendo inscrições no Futhark, né? Em sua maioria no novo Futhark, de 16 caracteres. O costume de se erigir e entalhá-las começou no período das migrações, mas floresceu no final do século X ao início do XII, né? Entre mais ou menos 970 e 1170. E possuem-se perto de 2.300 inscrições desse período, distintas dos períodos anteriores e posteriores. Tá? As inscrições das estelas mais antigas são contrastantes, díspares, difíceis de agrupar por generalizações. Algumas mais longas são obscuras, com o conteúdo variando grandemente, e algumas possuem fórmulas mágicas. As estelas posteriores são mais similares entre si, tanto em forma quanto em conteúdo. Suas inscrições são geralmente claras e factuais, bastante similares entre si na linguagem, fórmulas e conteúdo. A maior parte das estelas dos séculos X e XI foram erigidas para pessoas mortas. Então, estelas memoriais ou de homenagem, né? Praticamente todas as inscrições iniciam-se com a fórmula memorial contendo quem erigiu a estela, o patrocinador, e em memória de quem essa estela foi erigida, o homenageado. Em cerca de 90% dos casos, há alguma relação de parentesco entre quem erigiu e quem foi homenageado através da estela. Tá? Então, veja, 90% desses casos, né, dessas estelas, dessas inscrições, nesse período de tempo específico, e é importante que a gente perceba essa característica cultural, essa característica cultural também, né, de homenagear pessoas falecidas. Frequentemente, as estelas providenciam informações adicionais do patrocinador ou do homenageado. Status social, títulos, viagens ao estrangeiro, feitos militares, causa e local da morte. Algumas inscrições terminam com o nome do entalhador, da pessoa que foi paga para fazer manualmente aquela inscrição. Feitiços, encantos e invocações de deuses são muito raros, tá? E é importante que a gente entenda isso. A questão da ancestralidade ali tem maior predominância do que especificamente a magia. Ocorrem na Dinamarca, mas são excepcionais na Suécia, onde, ao invés disso, cruzes e orações cristãs são muito comuns, especialmente na região de Uppland. E aqui vale uma observação, tá? Nas regiões em que são mais comuns as cruzes e orações, é possível que tenha havido uma repressão religiosa ali e algum tipo de violência, intolerância religiosa, algum tipo de violência epistemológica, algum tipo de violência simbólica, em que os feitiços, os encantos e invocações de deuses poderiam ter sido destruídos, tá? Essa é uma probabilidade, mas nós não temos como comprovar especificamente isso.
apenas 10% das estelas que existem hoje referem-se a movimentos vikings, tá? Destas, mais de 3/4 fala de vikings caídos na região de leste. O restante das estelas trata de questões do cotidiano, herança e memória. Então, é importante que a gente saiba que essas estelas escritas em rúnico, né? Elas não são, na sua maioria, sobre vikings, não são, na sua maioria, sobre feitiços, encantos e invocações, ok? É a menor parte delas. E nós vamos falar um pouco sobre oralidade, tá? As runas são caracteres que formam um alfabeto que nos fornece, dentre outras coisas, textos de um período em que a oralidade tinha grande força e a escrita tinha um menor grau de utilização, o período pré-cristão dos povos nórdicos, tá? Então, é importante que a gente saiba que aquilo que é registrado na forma rúnica, na forma de escrita, não representa a totalidade daquela cultura, a totalidade de seus mitos, de suas histórias, de seus conhecimentos, porque a oralidade era predominante, tá? Era mais importante. Podemos encontrar as runas gravadas no mundo nórdico pré-cristão em pedras, pedaços de couro, pedaços de metal e em inúmeros objetos, como broches, colares e pingentes. As runas podiam decorrer de forma abreviada, onde cada caractere, ao representar um som, acabava por se conectar a uma dada palavra, como, por exemplo, a runa que apresentava o som de fé, que em nórdico antigo se referia ao auroque. Tá? O que é auroque? Já vou mostrar a foto dele, tá? Então, a runa que apresentava o som da palavra fé, em nórdico antigo se referia ao auroque. Contudo, em sua maior parte, os caracteres rúnicos são encontrados na formação de palavras e textos que podiam ser gravados também junto de símbolos que não necessariamente faziam parte desse alfabeto, mas que de forma imagética, né, a grafia lembra algum desenho, uma imagem, eram fortemente reproduzidos pelos povos nórdicos, como o caso da suástica, tá? Então, a imagem é reproduzida. Sendo assim, pretendemos nos lançar ao estudo das runas, pautado em uma principal questão. O que pretendiam transmitir os povos nórdicos pré-cristãos na fixação dessas palavras e textos? E aí aqui está um exemplo da runa para a palavra fé, né? Que tem o som da palavra fé, que em nórdico antigo se referia ao boi, né? A um tipo de bovino, que é o auroque. Então, essa é a runa Urus, tá? Que soa como U e representa o auroque, um poderoso boi selvagem. A runa simboliza a força bruta, resistência e energia indomável, embora a fé não seja sua tradução direta. É o som que lembra a palavra fé. O som da runa, tá? Não é a tradução da palavra. A tradução é o auroque, tá? É possível que a ideia de fé estivesse associada à imensa força inerente do auroque, que inspirava reverência e poderia ser vista como uma forma de fé no poder natural. Só para vocês terem uma ideia, né? Você tem o touro, né? E você tem o auroque, que é esse maior aqui, que é um bovino da família dos touros, tá? Então, olha a grandeza desse animal, do auroque, e que ele vai... Então, essa runa, o Urus, ela vai representar esse auroque, mas também o som da runa vai associar a fé. E essa questão de fé pode, na ideia desses povos, ter relação com a força, com a imponência, com algo, uma certa reverência, tá? Que esse animal pode transmitir. A interpretação dessas inscrições já suscitou diferentes compreensões e grandes debates historiográficos e literários.
Contudo, os estudos como os dos historiadores e arqueólogos Mindy MacLeod, Bernard Mies, no livro Runas, Amuletos Rúnicos e Objetos Mágicos, né, passaram a traçar certas compreensões gerais sobre essas inscrições, as dividindo em 9, sendo essas as runas de deuses e heróis, né, inscrições específicas, as runas de amor e fidelidade, as runas de proteção, as runas de fertilidade, as runas de cura, as runas utilizadas em rituais pré-cristãos, as runas pertencentes a amuletos cristãos, as pedras rúnicas de sepultamento e as runas de maldição, tá? Então, essa classificação vai ser construída a partir das pesquisas historiográficas e literárias, tá? Envolvendo os achados arqueológicos rúnicos. As inscrições de deuses e heróis, de amor e fidelidade, de proteção, fertilidade, cura e maldição, partilham em comum seu sentido propiciatório. Lembra a ideia de propiciação? Aquilo que vai ser lançado para conseguir algum tipo de favor e que pretende auxiliar seu dono em conquistas amorosas, proteção em batalha, proteções de doenças, na conquista de um ser amado, na geração de fertilidade da mulher e da terra, dentre outras inúmeras coisas. Lembrando que em muitos povos os homens não eram considerados inférteis. Quando havia problema de fertilidade, era atribuída a culpa às mulheres, tá? Os objetivos propiciatórios, ou seja, de busca de algum tipo de favor, revelam as runas como um saber que pretende conectar os homens com os deuses e garantir, por meio dessa comunicação, auxílios divinos na esfera humana. Analisando as runas pelos mitos, chegamos a reconhecê-las como parte de um saber iniciático, o sacrifício praticado por Odin em busca do conhecimento, nos revela as runas como algo mágico. Então, as runas, apesar de serem os caracteres de um alfabeto, de uma língua, usados para coisas comuns, quando nós tratamos de elementos mitológicos, elas vão ser associadas a questões de favor divino, tá? O sacrifício do deus Caolho, né, para adquirir o conhecimento, ou no caso Odin, rúnico, está presente na Edda poética. Odin enforca-se na árvore da vida Yggdrasil e fere-se por uma lança, dedicando esse auto-sacrifício ao seu próprio nome, tá? E o Mircea Eliade, ele vai trabalhar essa ideia e essa mitologia no seu material. O Mircea Eliade tem uma trilogia muito boa, que eu recomendo, que é essa aqui, a história das crenças e das ideias religiosas. Não é um material exaustivo, não é um material completo. Existem equívocos aqui? Existem. Mas nessa parte das runas, nessa parte da mitologia nórdica, que está no tomo 2 dos materiais, o 2 é esse aqui, isso. Esse aqui é o tomo 2, é nesse aqui que vai ter o conteúdo sobre runas e sobre os povos nórdicos, especificamente. Mas você vai ter aqui, um é da Idade da Pedra, os Mistérios de Eleusis, o 2 é de Gautama Buda, o Triunfo do Cristianismo, e o 3 é de Maomé, a Idade das Reformas, tá? Então, não é um material assim que sem equívocos, não. Existem várias questões no Eliade que precisam ser revistas, mas ele não é de se jogar fora, não. Tá? Tem esse aqui, Tratado da História das Religiões, também que eu recomendo, mas só para vocês saberem, para quem quiser um material de referência que vá trabalhar esses mitos, né? Deixa eu só ver os comentários de quem chegou aqui. Fê legal, boa noite, Angela. O Bob Good chegou, é isso aí, chegou lá no Canadá. Fê legal foi sorteado no sorteio de outubro e ganhou o Bob Goods dos filmes de terror, né? E o prêmio chegou no Canadá, viu? Olha que a prova de que a gente sorteia e envia para onde tiver que enviar. Fico muito feliz, viu, querido? De boa diversão para você, parabéns por ter ganho, é isso aí, membro do canal.
Fernando Aragão, boa noite, professora. Já mandei minha curtida e compartilhei muito, já marretei minha curtida. Obrigada, querido. Grande abraço e obrigada pela presença. Fernando Aragão, e mais tarde, com mais calma, assistirei. É isso aí. O importante, gente, não esqueçam de dar o seu like e de compartilhar o conteúdo, tá? Importantíssimo. Carolina, querida, membro do canal, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada pela presença. Marco Silva, o alfabeto russo, o cirílico, por acaso, tem elementos rúnicos? Alguns têm alguma coisa similar, mas o parentesco linguístico é mais para o lado latino, tá? Mas se você colocar lado a lado, vai perceber que tem algumas características parecidas, sim. E isso, aí na linguística histórica, o que a gente deduz dessas semelhanças? Aí nós trabalhamos com a questão do contato desses povos com grupos específicos que vão para cada região do globo, tá? Aí você vai ver a intersecção de culturas, quando houve um contato, quando houve uma troca cultural. Isso é muito importante nos estudos linguísticos, tá? Muito bem. Voltando lá para os slides. Então, o Mircea Eliade assim analisou o feito de Odin, né? Abre aspas. E está lá no volume 2 dessa trilogia que eu mostrei para vocês. Odin conta como obteve a runa, símbolo da sabedoria e do poder mágicos. Suspenso durante 9 noites na árvore Yggdrasil, ferido pela lança e sacrificado a Odin, eu mesmo sacrifico a mim mesmo, sem alimento nem bebida, eis que a runa ao meu chamado se revelou. Obtém assim a ciência oculta e o dom da poesia. Trata-se, sem dúvida, de um rito de iniciação de estrutura paraxamânica. Odin permanece enforcado na árvore cósmica, ferindo-se a si mesmo com a lança, abstendo-se de água e de alimento, o deus sofre a morte ritual e adquire sabedoria do tipo iniciático. Tá? E é importante que a gente perceba o sentido disso para a expressão religiosa. Porque o mito, ele vai dar uma explicação, vai dar um sentido para um rito, para uma ordem natural. Então, aqui é a ideia da iniciação, que a pessoa precisa do autossacrifício para ser iniciada. E aqui a runa, como ela é uma tecnologia, ela vai... a tecnologia da escrita, né? Ela vai ser associada como símbolo de sabedoria e poder. Isso é natural, tá? O Odin é, portanto, um deus conectado aos rituais xamânicos. Ele sofre mortes rituais de diversas maneiras, porém renasce com grande sabedoria. Esses rituais de morte e ressurreição são tratados como iniciações aos xamãs, tendo Yves Lambert escrito sobre isso no seu livro denominado O Nascimento das Religiões. Então, ele diz o seguinte, abre aspas, em alguns mitos, um espírito auxiliar devora o xamã e depois o regenera no momento de sua adoção, fecha aspas. As runas, assim, compõem parte dos saberes do deus Odin e se caracterizam como mais um componente dos rituais da antiga religião nórdica, tá? Então, existe esse sentido de só ter acesso à sabedoria rúnica, né, iniciática, mágica, depois da morte e do renascimento. Então, é um tipo de condição de exclusividade que muitas ordens, né, mágicas vão ter. Você precisa participar do ritual iniciático para ter acesso a determinadas questões. Essa exclusividade, ela vai dar um tom de autoridade, algum tom até para guardar alguns segredos, né? E fazer daqueles que participam dos rituais pessoas superiores ou com algo que os demais não têm. Contudo, as runas não possuem apenas um caráter de comunicação entre as esferas humanas e divinas.
Estas foram fixadas também em textos que propunham outras perspectivas, como é o caso das pedras rúnicas de sepultamento. As pedras essas, onde as mensagens encontradas têm por muitos momentos o objetivo de rememorar o morto e homenageá-lo, deixando seu nome gravado em uma perspectiva eterna entre os homens daquela localidade. Então, essas pedras rúnicas, né, as runestones, elas vão, as estelas rúnicas, né, vão ter também essa função de homenagem aos falecidos. Dentre as pedras rúnicas de sepultamento, nós temos, por exemplo, a Vashmanland, da Suécia, gravada a mando do marido de Odindissa, quando da morte da mesma, e rememorando-a como uma grande matrona de sua casa e de sua fazenda, aquela que tomava conta do seu lar. Ainda dentro da perspectiva das pedras rúnicas de sepultamento, podemos citar a Pedra de Evge, na região de Gautland, na Noruega. Essa pedra que, além de rememorar um guerreiro, nos deixa dados históricos importantíssimos. Na inscrição da pedra se pode ler, abre aspas, Arnstein ergueu essa pedra em memória de Bjor, seu filho. Ele foi morto em Leith quando do ataque de Knut à Inglaterra, fecha aspas. Então, podemos assim saber que Bjor foi morto por volta de 1015, 1016, quando o rei Knut atacava a Inglaterra com sua armada, além de poder reconhecer nas runas uma forma de fixação não apenas das lembranças do morto, mas também das lembranças que marcam a história de um dado povo, como foram as invasões norueguesas à Inglaterra. Então, nós temos essa rememoração nas pedras de sepultamento, né? Aqui nós temos um Jonir com runas encontrado na Dinamarca, né? O martelo de Thor. Como muitos gostam, né, de ver nos filmes da Marvel, ele não é tão poderoso quanto o dos filmes, né? Só para vocês verem. Olha o tamanho deles, né? 5 centímetros ali, 10 centímetros, coisinha bem pequenininha. Isso aqui é do século X, tá, gente? Então, além das pedras rúnicas de sepultamento, podemos também analisar inscrições como as fornecidas por um martelo de Thor, ou Thor, né? Lembra da língua no meio dos dentes? Thor, encontrado na ilha de Lolland, na Dinamarca. Ele fora fabricado no século X, momento no qual a fabricação dos amuletos do martelo de Thor ganhava força, devido, muito provavelmente, ao seu contraponto com amuletos com formato da cruz de Cristo, que se tornavam populares com a cristianização da Escandinávia. Então, é muito comum, gente, que esses martelos de Thor sejam também confundidos com as cruzes, tá? E alguns são sobrepostos, as cruzes são desenhadas em cima dos martelos de Thor, tá? Na questão da colonização e também num tipo de violência simbólica, tá? O martelo encontrado em Lolland se torna especial ao ser o único a apresentar inscrições rúnicas até hoje. Esse fora provavelmente utilizado como um amuleto feito de bronze e prata. O martelo possui um de seus lados motivos espiralados, já encontrados em outros martelos do mesmo tipo, mas em um de seus lados possui inscrições rúnicas, onde se pode ler: esse é um martelo, tá? Olha que beleza. Então, você tem esses motivos espiralados de um lado, tá? E tem as rúnicas, a inscrição rúnica do outro lado. A dada inscrição rúnica acaba por não apresentar um caráter propiciatório e nem um contato entre esferas humanas e divinas, tá? Não adianta inventar aqui. Além de não rememorar um morto da região e nem fatos importantes que marcaram a história desse povo. A inscrição acaba por ser de caráter de identificação do dado objeto e reconhecendo não como a cruz de Cristo, e sim como o martelo de Thor. Inscrição que ganha importância dado o momento histórico de sua produção.
no qual ambos os amuletos, a cruz e o martelo, se tornavam de grande reprodução, e no qual o martelo do Thor e a cruz de Cristo acabavam por influenciar um ao outro a ponto de ambos poderem ser confundidos. Então, veja, por que está escrito este é um martelo? Para dizer que não é a cruz de Cristo. Então, dado o local, a época e o tanto de objetos similares, uns são martelos e outros são a cruz de Cristo, né? Então, são religiões que que elas estão competindo. Então, eles vão registrar no objeto que esse é um martelo, para dizer, é o mesmo que dizer, essa não é uma cruz. Tá? Podemos notar a confusão entre o martelo de Thor e a cruz de Cristo pela saga do rei Hakon, conhecido por sua tentativa de cristianização da Noruega, sem utilização de forças bélicas e sem proibir os cultos da antiga religião nórdica. Hakon é obrigado pelos aristocratas de seu período a participar de uma cerimônia sacrificial. Durante o ato da consagração da taça em homenagem aos deuses, o rei Hakon faz o sinal da cruz, a fim de se proteger dos antigos poderes da antiga religião nórdica. Porém, tem seu sinal recebido como uma ofensa pelos aristocratas, que fazem com que Hakon se retrate, e eis que, nesse momento, um de seus amigos lhe defende, alegando que o sinal da cruz era, na verdade, o sinal do martelo de Thor. Então, por causa dessa saga do rei Hakon, né, é falado que um símbolo poderia significar outro. De alguma maneira, um tipo de utilização subterfúgica do símbolo. Portanto, podemos entender a inscrição rúnica do martelo encontrado em Lowland como uma identificação do dado amuleto, inscrição que nos remete a outras utilizações para o alfabeto rúnico. Concluímos assim que as runas não possuíam sua utilização como algo exclusivamente mágico, pretendendo contato entre as esferas humanas e divinas, mas seu caráter de saber componente da antiga cultura nórdica se caracteriza como mais uma forma de escrita, onde diversos e diferentes motivos textuais podem se revelar. Assim, os nórdicos pré-cristãos não eram um povo que tinha seus conhecimentos propagados de forma excepcionalmente oral, mas sim um povo que contava com uma escrita que deve ser cada vez mais revelada pelos trabalhos de arqueólogos e que se torna, assim, mais uma das fontes para o estudo dessa cultura. E aí tem a questão da runologia como ciência, como estudo das runas. Quais são os principais problemas e desafios futuros que podemos encontrar nessa área de pesquisa, para quem quer se aprofundar? Eu quero fazer um trabalho sobre esse tema, eu quero me aprofundar nesse tema. Muitas das inscrições rúnicas estão agora publicadas em edições acadêmicas e quase todas estão disponíveis de alguma forma. Porém, o trabalho para os runólogos, né, está longe de acabar. Agora é o momento de utilizar esse material que tem sido, a maior parte, inventariado, ao menos em uma perspectiva linguística. Tá? Historiadores de todos os tipos já começaram a explorar os textos rúnicos, porém ainda há muito mais a ser compreendido. A runologia, como disciplina, é, entretanto, primariamente filológica. Tá? Até que uma inscrição seja propriamente publicada e seu sentido solidamente estabelecido, o texto não pode ser utilizado por muitos pesquisadores. Então, tem sempre esse tempo de espera até que aqueles que descobriram a inscrição estejam, de alguma maneira, próximos de ter certeza do que essa inscrição significa e publique isso. Aí sim, outros pesquisadores podem utilizar essa publicação, esse conhecimento. Senão, até lá, fica inacessível. E há muito a ser feito nesse campo. Muitas passagens ainda são obscuras por causa de equívocos ou deteriorações. Como o material não é muito extenso, mesmo algumas poucas inscrições podem fazer uma diferença significativa. Muitos nomes são mal interpretados ou ainda mantidos sem interpretação alguma. Além disso, são frequentemente achados os sobrenomes mais incomuns,
material que melhor nos informa sobre os padrões de nomes. Nomes pessoais foram analisados erroneamente em relação ao gênero de seus portadores, o que pode levar os historiadores a conclusões errôneas. Também existem muitos equívocos nessa questão. Nós também possuímos um parco entendimento das situações de comunicação dos textos rúnicos. Por exemplo, quem e quantos poderiam ler e escrever runas? Quais eram as ferramentas mentais usadas para decodificar uma inscrição e quais eram exatamente as regras ortográficas? Sabendo que as runas são ambíguas, nós temos que empregar um cuidado extra determinando quais interpretações são absolutamente possíveis e qual é, obviamente, a correta, ou ao menos a mais provável. Qual papel as inscrições absurdas, né, as nonsense, cumprem no corpus? Porque existem, sim, inscrições que não fazem sentido. Por qual razão alguém gravaria um texto único ou parte de um que não faz sentido? São as passagens e inscrições realmente sem sentido? Ou existe algum equívoco que os pesquisadores não descobriram ainda? Os primeiros passos em torno do entendimento desses problemas complexos já foram dados, mas muito ainda necessita ser feito. E é interessante que hoje as runas elas são disseminadas, em sua maioria na nossa cultura, como ferramentas oraculares que se restringem a algumas palavras-chave para cada runa, ou alguns conceitos para cada runa, que podem ser conceitos equivocados, que podem, basicamente, ser palavras-chave que não têm necessariamente relação com aquela runa nos sistemas culturais de origem, tá? E uma pesquisa, um estudo, acrescentaria muito à interpretação das pessoas sobre esses caracteres. Sobre os tópicos linguísticos, há um index para as inscrições rúnicas suecas e que está sendo traduzido para o inglês, especificamente no Runic Dictionary, tá? O link está na tela e também vai estar nas referências bibliográficas. E esse dicionário rúnico, então, basicamente já pode ajudar. Infelizmente, está traduzido para o inglês, então ainda há limitações para quem não fala inglês, né? Mas é uma fonte já de pesquisa daquilo que está decodificado. Há ainda estudos em livros sobre alguns fenômenos ortográficos e fonológicos, além de muito material em línguas antigas escandinavas. Porém, ainda não há um dicionário adequado de línguas da era Viking, nem gramática que lide com a fonologia, morfologia e sintaxe, que são as diferentes estruturas de uma língua, né? Ou mesmo um manual de runologia. Tudo sobre esses tópicos precisa ser escrito, sobretudo em razão de que muitas reinterpretações tendem a vir de tal trabalho. Ah, mas eu vi um livrinho de runologia de runas por aí vendendo na loja, não sei o quê. Esses livros sobre runas que são vendidos não são fundamentados em pesquisas científicas. Eles reproduzem o conhecimento gerado nos meios ocultistas, de bruxaria, né? E muitas vezes eles estão repetindo equívocos de pesquisadores antigos, que hoje já se sabe que são equívocos. Mas se as pessoas se baseiam somente nesses materiais, elas vão continuar repetindo equívocos. Elas não vão se atualizar. Por isso a importância de estudar sobre as runas também numa perspectiva científica, buscando exatamente as correções dos novos estudiosos. Outro grande esforço da pesquisa runológica deve ser direcionado em torno dos runógrafos, os artistas que gravam as inscrições da runestone, né, da estela rúnica, e em alguns casos assinam com seus nomes. Muitos runógrafos têm recebido alguma atenção em extensa consideração a dupla Asmund Karlsson e Ophir. Uma monografia foi publicada sobre todos os artistas de uma região e uma outra sobre os aspectos técnicos da gravação de runas. Então, existe material sobre a técnica da gravação de runas. E esse material precisa ser pesquisado também.
Ainda assim, estamos longe de entender todas as importantes circunstâncias em relação aos runógrafos. Vários deles cooperavam entre si, e se isso ocorresse, havia um padrão sobre quem era responsável pela inscrição única, ou quais partes e pelas partes ornamentais? Porque há apenas algumas certas inscrições assinadas, essas assinaturas sempre indicam quem realmente fez o trabalho? Haviam escolas de artistas com mestres e pupilos? A ortografia do runógrafo era influenciada pelo dialeto, região, colegas ou clientes dele ou dela? O estudo de runologia é antigo, mas ainda está engatinhando. As estelas rúnicas, as runestones, da era viking, têm recebido muita atenção, porém ainda possuem muito para contribuir com nosso conhecimento sobre a sociedade e a linguagem contemporânea a elas. Outras inscrições, por exemplo, nos chamados amuletos rúnicos, estão só agora sendo estudados como um grupo. O material rúnico pode não ser extenso, mas é de riqueza, diversidade e importância extraordinária. E aqui nós temos algumas, a Runestone, né, de Hamar I e a Runestone de Wallenberga, né, que são as estelas rúnicas. E você pode ver os padrões de inscrição, né, tanto ao redor dos desenhos, né, daquilo que é retratado na estela, como a próprio formato em que as runas estão dispostas livremente na pedra. Tá? Então, quando a gente fala de runestone ou estela rúnica, são essas que estão sendo mostradas na imagem. Tá? E aí nós temos aqui as referências principais para a pesquisa de hoje, tá? Então, recomendo principalmente, além da trilogia do Iliade, o Lambert, né, O Nascimento das Religiões, da Pré-História e as Religiões Universalistas, que saiu pela Loyola e foi publicado em 2007 em português, tá? Que é um material muito bom, que vai trazer um embasamento para o início do estudo que nós começamos aqui, tá? Tem também a Eda Poética, que foi citada aqui, tá? Mas tem obras importantes aqui, mesmo que sejam em inglês, para que vocês podem copiar essas referências, colocar nas suas redes de busca e se aprofundar especificamente nesse assunto. Eu pretendo trazer mais pesquisas mais para frente sobre isso, mais aprofundadas, né? Mas aqui é uma introdução às runas e à runologia para a gente entender que não se resume a uma área só da vida, né? É um alfabeto todo de inúmeras regiões e que vão representar ideias também, não apenas palavras, fonemas, como é o nosso alfabeto, mas elas vão ter aprofundamento e representação dentro de culturas específicas, tá? Importantíssimo que a gente entenda o quanto isso é um retrato de grupos inteiros e culturas inteiras que foram apagadas por causa da cristianização. E sexta-feira, dia 14, nós vamos para o sexto e último capítulo do livro que estou traduzindo aqui para o canal, A Invenção do Antigo Israel, com o capítulo 6, reivindicando a história palestina. Gente, imperdível, tá? E após essa live, na sexta-feira, o arquivo de slides de todo o livro dos 6 capítulos traduzido, né? Vai ser colocado em formato PDF no Drive do Espaço das Deusas, que é o drive de acesso dos membros do canal, tá? Dia 19/11, às 19 horas, vamos ter a live, mais uma live para a playlist Sacrifícios Humanos, que você pode maratonar até lá. A Morte e a Donzela, o Sacrifício Humano em Andrômeda, de Eurípides, tá? Já aproveitem o fim de semana para maratonar a playlist Sacrifícios Humanos, hein, gente? E ficar já ligadão nos assuntos. Lembrando que se você quer consultas com instrumentos oraculares, tarô, Lenormand e oráculos, você pode entrar em contato comigo, porque a agenda está aberta, tá? Aproveite, nós trabalhamos com vários oráculos e é importantíssimo que entendamos do que se trata, como funcionam
e o que nós podemos tirar desses instrumentos. Quero deixar algo em evidência, que eu coloquei nas redes essa semana, porque fui procurada por um professor de uma universidade aqui no Brasil, um professor renomado, tá? Me procurou para que eu compartilhasse minhas pesquisas para ele levar para a sala de aula dele. Então, ao invés de ele pesquisar por si mesmo, ele queria que eu passasse as minhas pesquisas para ele dar na aula dele lá, né? E de graça, né? Isso é muito comum, mais comum do que vocês imaginam, tá? Então já está na hora de homens pararem de pedir trabalho gratuito de mulheres e continuarem levando crédito pela sua pesquisa, pelo seu trabalho de reunir dados, tá? Importantíssimo isso. Em vez de adquirir minha tese, em vez de adquirir os meus cursos, em vez de dar o crédito e valorizar a minha pesquisa ou pagar para que eu faça a pesquisa, não é mais fácil pedir o favor para depois levar o crédito pela pesquisa quando for lecionar. Então, veja, pesquisadores homens têm mais possibilidade e privilégio de terem espaço como professores, donos de cadeiras nas universidades, tá? Pesquisadoras mulheres são barradas, eu já fui barrada numa universidade porque não tinha perfil físico para lecionar na área, e enquanto isso, o meu trabalho é solicitado nos bastidores por professores homens que estão ocupando essas cadeiras. Então, aqui fica o meu aviso e o meu apelo, tá? Valorize o trabalho de pesquisadora. Se você quer tirar suas dúvidas, pague a hora-aula, adquira os materiais, valorize a pesquisa de professoras, porque nós não temos as mesmas oportunidades. Essa é uma realidade, você goste ou não, ok? E minha tese de doutorado está disponível a R$130, com frete incluso para todo o Brasil. Muita pesquisa, toda a pesquisa sobre a deusa Xerá, atualizadíssima e analisada criticamente, tá? Com uma metodologia original, sob a perspectiva feminista decolonial. Importantíssimo, tá, gente? Há uma obra de referência, você vai encontrar inúmeras pessoas hypando nas redes sociais. Olha, você sabia que Javé tinha uma esposa? Mas eu quero ver esse povo ler uma obra de pesquisa atualizada, que seja obra de referência sobre o assunto. Só vão ficar na superfície, repetindo as mesmas frases de efeito, mas não vão trazer pesquisa para você. Então, adquira já essa obra, que é fundamental para quem quer saber sobre o assunto. Últimos 10 exemplares estão disponíveis do livro Uma Reflexão nos Estudos sobre a Deusa, publicado de forma independente pelo Espaço das Deusas, R$50, frete grátis para todo o Brasil, gente. Essa obra só tem mais 10 exemplares restantes da tiragem. Depois, acabou, hein? Aproveite já e garanta o seu exemplar. Minhas chaves Pix são meus endereços de e-mail. Você manda um e-mail para mim, ó, ainda tem exemplar? Confirma lá comigo, porque eu não sei quando que você está vendo esse vídeo, se você está vendo gravado ou não, né? Aí você confirmou que tem exemplar, faz o Pix e manda o seu endereço para eu enviar o seu exemplar devidamente autografado, tá? Com uma dedicatória com muito carinho. Todas as dedicatórias que eu faço, gente, eu faço com muito carinho. E esse aqui é o capítulo censurado da tese. Então, vai complementar a minha tese de doutorado com pesquisa atualizada para você em referência às teologias progressistas e a figura de Maria, tá bem? Não perca, gente. E estamos com a rifa de novembro, que vai ser sorteada dia 30 de novembro, às 17 horas, aqui no canal. A trilogia História das Emoções. Gente, uma pesquisa fenomenal. Uma pessoa vai ganhar a trilogia completa e as chances para você concorrer, cada chance é R$10. Se você quer 2 chances para concorrer, faz um Pix de R$20 e assim sucessivamente. Você pode fazer Pix para meu e-mail eetown@gmail.com, pode fazer o Pix para o meu e-mail angelanatel007@gmail.com, pode fazer o Pix para pixangelanatel@gmail.com. Qualquer endereço de e-mail meu é chave Pix.
Aí você me manda um e-mail para eu ter o seu nome e o seu e-mail. E aí você já está concorrendo. Combinado? Não perca, gente, uma trilogia fantástica para vocês. E, gente, esse aviso vocês não podem perder. Somente em novembro de 2025, exclusivamente, o pacote promocional de 40 cursos com acesso vitalício, biblioteca digital em cada curso, incluindo hebraico e grego bíblicos, módulo básico, o pacote que custa R$ 1.500, em novembro de 2025 está a R$ 700. Agora é a hora de você aproveitar, gente. É imperdível. Bíblia hebraica, ciências da religião e línguas bíblicas, imperdível. Além de Novo Testamento, claro, Evangelhos e Apocalipse. Gente, e tem o curso História do Tarô também, tá? Sociologia da religião, fenomenologia da religião, muita pesquisa para vocês, a R$ 700. Acesso vitalício, 40 cursos, tá? Com atendimento personalizado para tirar dúvidas, certificado e muito mais para você. Então, é agora ou nunca, porque em dezembro volta o preço normal de 1.500, tá? Imperdível. Aproveitem, gente. Vamos lá. Comentários, dúvidas? Vamos lá, deixa eu ver. Moacir Malta. Oi, professora Ângela, boa noite. Boa noite, querido. Seja bem-vindo. Jesus da Shopee. Lembrei da obra Isso Não É um Cachimbo. Sim, com essa necessidade de escrever o martelo, que ele é, de fato, um martelo. Ai, gente, isso é ótimo, né? Deixa eu mostrar para o pessoal. É do Foucault, né? Sim, é do Foucault. Eu vou compartilhar a tela aqui e mostrar para vocês o que o Jesus da Shopee está se referindo. Aqui, ó. Isso não é um cachimbo, tá? E isso aqui é importante. Por que é importante dizer que isso aqui não é um cachimbo? Porque é para nós entendermos o significante e o significado. Isso aqui não é um cachimbo. Essa imagem aqui não é um cachimbo. É um desenho, uma representação do cachimbo, tá? Para a gente, é uma metalinguagem para a gente entender o que é a representação, o que é o símbolo, o que é o sentido e o que é o objeto em si, tá? Isso aqui eu só estou resumindo para você, mas é algo que o Foucault vai desmembrar, tá? Na sua obra. Então, vale muito essa pesquisa, essa referência, tá? Obrigada pela lembrança, viu? Jesus da Shopee, muito fácil pegar trabalho, tudo mastigado. Que legal. Aqui, Moacir Malta, o professor não comprou nenhum livro, tá devagar esse homem. Tem gente muito mais rápida do que ele, para vocês verem, gente. E não é a primeira vez que esse professor me pede coisas gratuitas. E já teve um vídeo aqui no canal que ele roubou e pôs na página de pesquisa dele. E eu tive que falar com ele para ele retirar o vídeo de lá, por direitos autorais, né? E para você ver o nível, tá, do pesquisador. Jesus da Shopee, eu só acho que todo mundo deve aproveitar o Black November, inclusive eu e você, Denise, só deixando aqui a indireta para quem cuida do dinheiro em casa. Gente, eu só acho que vocês têm que aproveitar o Black November, porque é uma oportunidade única, tá? Menos da metade. É 1.500 nos outros meses, novembro de 2025 é 700, tá? Menos da metade. Então, o conteúdo, gente, é imperdível, de verdade, tá? Importantíssimo.
Muito obrigada, gente, pelos comentários, pelo carinho. Assim, é importante a gente construir, mas também acessibilizar o conhecimento e, ao mesmo tempo, alertar para questões importantes, tá? Construção de conhecimento não existe dissociada de questões políticas, de posicionamentos específicos na sociedade. Isso não existe, tá? Esse mito da imparcialidade é criado exatamente para privilegiar determinadas pessoas para elas se manterem nas posições de privilégio e de acesso a próprio capital, a própria construção que a sustenta, né? Então, fica aqui a dica, gente, dessas questões, e eu trouxe especificamente nesse assunto sobre runas e runologia, porque são pesquisas que estão disponíveis, são muito acesso, mas que as pessoas não pegam, não vão atrás, porque estão acostumadas a repetir as mesmas informações que lá dos anos 20, lá dos anos 30, e que já foram desbancadas, já foram marcadas como equivocadas por causa das atualizações de pesquisas e achados arqueológicos. Então, eu trouxe isso aqui exatamente para que, de alguma maneira, a gente não se contente com informações rasas, mas pesquise a ponto de ter um tipo de embasamento e construir as nossas próprias pesquisas com um tipo de honestidade fundamental, né? E também para alertar o quanto se necessita de mais pesquisadores envolvidos no tema das runas e da runologia. É muito lindo você ter uma coleção de pedrinhas ali com as runas, com um conjunto de runas, e utilizar como sua ferramenta oracular, é lindo. Agora, até que ponto você vai respeitar as construções das culturas de origem desse alfabeto e entender o que está por trás desses símbolos para aquelas culturas? E sem você simplesmente roubar deles esse símbolo e se utilizar desse símbolo para suas práticas desconectadas dessas culturas, desconectadas dos seus sentidos de origem, tá? E aí nós temos que tomar o cuidado para não estarmos nos apropriando de elementos culturais, outros simplesmente de uma forma colonialista, se apropriando e até atribuindo outros sentidos que não são os dos próprios elementos dentro de sua cultura de origem e contexto. Tá? Então, existe sim apropriação cultural, e a apropriação cultural não é você, olha, ela está vestida com essa roupa, olha lá, não pode usar trança, olha lá, não pode fazer isso. Apropriação não é não pode. Apropriação cultural é quando você se utiliza de elementos de uma cultura específica para seu próprio benefício, sem conectar com a cultura de origem, sem dar o devido crédito e sem apontar para os grupos que criaram esses elementos. Tá? Então, é importante que a gente dê o devido crédito e, principalmente, aponte que isso seja uma forma de direcionar para que as pessoas conheçam, para que as pessoas se conectem com essas culturas de origem. Então, fica aqui o hashtag Fica a Dica em relação à apropriação cultural. Pesquise antes de ficar... isso é apropriação cultural. Pesquise antes de ficar no senso comum ou nas falsas interpretações da internet e das redes sociais. Um conceito não é o que você acha que é. Pesquise o que de fato é, dentro do seu devido contexto. De onde surgiu esse conceito? E é importante que a gente trabalhe com respeito em relação a essas culturas, sem desconectar da cultura de origem, sem descolar e sem utilizar para nosso próprio lucro, sem repassar isso que recebemos para quem é devido. Tá? Então, isso também envolve apropriação cultural. Tá? É um tipo de exploração. E aí, toda pesquisa vai exigir responsabilidade sobre as informações que recebemos nesse contexto, tá? Então, eu agradeço demais a presença de vocês.
Fiquem ligados, entrem no Linktree. Em breve, semana que vem, eu já vou anunciar novas lives. Fiquem ligados, dia 26 de novembro, vamos receber Inês Barreto aqui no canal com uma live sobre o livro de São Cipriano, com a pesquisa dela a respeito desse livro. Gente, é muita informação e a gente precisa tocar nessas coisas e não ficar, agora virou o quê? Isso aí é o quê? Chega de ficar naquilo que você acha. Está na hora de entender pesquisa. Pesquisa séria, honesta e responsável. E entender de fato o que esses elementos significam dentro dos seus devidos contextos. E, principalmente, valorizar o trabalho de pesquisadoras. E nós vamos ter muita por aqui. Não percam. Combinado? Gente, façam como Jesus da Shopee, aproveitem esse mês o pacote promocional e nos vemos na sexta-feira com o último capítulo de A Invenção do Antigo Israel e agora sobre o restabelecimento e a reconstrução ou a própria construção da história palestina. Não percam às 19 horas. Nos vemos na sexta, gente. Aproveitem as oportunidades. Beijo, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.